Espero o pessoal entrar. Vou começar a subir aqui que tá entrando. Hoje nós iniciaremos nossa live com o tema Vencendo Medo e Ansiedade. Já em instantes nós estaremos chamando a Élida, que é a psicóloga, que estará batendo esse papo com a gente aqui. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma leitura no livro de Filipenses, né? A carta de Paulo aos Filipenses. Se você estiver com a sua Bíblia, pode deixá-la aberta em Filipenses capítulo 4. Enquanto vocês abrem, se organizem, enquanto entram, manda aí a setinha para os conhecidos, né? Familiares, para que eles possam participar dessa live. Nós achamos que esse tema é um tema muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo, devido a essa pandemia, né, e devido ao lockdown, que aqui em Goiânia nós estamos restritos, o comércio está tudo fechado e a gente está ficando muito tempo em casa. Alguns conseguem trabalhar de casa, outros não, e isso gera um pouco de ansiedade, né, medo, incerteza em relação ao futuro. Então é por isso que nós escolhemos esse tema hoje e eu creio em Deus que de alguma forma nós, adquirindo mais conhecimento, vamos conseguir ter maior controle sobre esse sentimento, né, que toma conta aí das pessoas. Sejam todas bem-vindas, Mãezinha, Gláucia, Janeide, Esther, Cida, sejam todas bem-vindas. Eu vou só fixar aqui o tema da live. Tá sem áudio? Estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, Aline, a paz do Senhor. Nájila. Ok. Élida já entrou? Odirlene, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, gente? Venceram aí mais uma semana? Paz do Senhor, Viviane. Élida já tá aqui com a gente. Emanuela, seja bem-vinda. Andréia. Amém. Meninas, eu acho que a gente pode já iniciar, né? Porque a protagonista aqui hoje é a Élida, não sou eu. Mas eu quero ler um texto com vocês em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essas são as instruções do apóstolo Paulo para nós. Nós acreditamos que nós precisamos estar saudáveis mentalmente, emocionalmente, para que a gente consiga viver aqui nessa vida, enfrentar todos os conflitos que a gente enfrenta, todas as dificuldades. Nós precisamos ter a nossa mente saudável. Só que muitas vezes a gente adoece mentalmente, né? Devido aos traumas, às dificuldades, tudo que a gente passa na vida, a gente acaba se entregando. E o apóstolo Paulo fala que pra gente não andar ansioso. E é tão
quando a gente fala, olha, não fica ansioso, parece algo impossível, né? Porque a ansiedade, ela vem da gente não ter uma certeza sobre o dia futuro, né? E aí essa ansiedade causa um medo, mas eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que é ansiedade, o que é medo, vou deixar para quem sabe explicar isso melhor para vocês. Eu já vou chamar aqui a Élida. Élida. Estação. Sejam bem-vindas, meninas. Oiê! Oi, A paz, oi, tudo bem? tudo bom? Tudo Prazer bem. estar aqui. Olá, pessoal. Oi, paz para todos, boa Obrigada pela noite. sua prestatividade, né, como profissional, como mulher, como cristã, de estar Amém. aqui hoje, direcionando, compartilhando conhecimento com a gente, né? A Bíblia, ela nos dá diversas instruções para tudo na vida, né? E você traz um pouquinho de conhecimento para nós e junta tudo e a gente consegue absorver melhor sobre esse tema e viver melhor também, né? Porque a vida de quem é ansioso não é uma vida fácil, né? A pessoa não dorme direito, a pessoa não vive direito, é uma vida de medo, incerteza e isso paralisa muito, né, as pessoas. Oi, Amanda, bem-vinda. Oi, Amanda. Áquila, Amanda Moura, sejam bem-vindas todas aí, meninas. O áudio tá Então, bom, meu áudio? Eu tô a primeira tá, vez que eu tô usando aqui, tá ok? pra mim tá. Então tá ótimo, Fique à beleza. vontade. Então, primeiramente, eu quero agradecer a pastora Andressa pelo convite, minha amiga. A gente já cresceu, já andou muitas coisas, né? Já vemos muitas coisas nessa vida e é um prazer hoje estar aqui com você. Muito obrigada mesmo pelo convite. Que Deus continue te abençoando, abençoando a vida do pastor Em, do seu esposo, Amém. né? E que vocês possam continuar nesse caminho, né, servindo ao Senhor com alegria. Hoje nós vamos falar desse tema. Eu quero também agradecer aqui a presença de todo mundo, né, que a gente convidou, né? Muita gente eu mandei o convite, eu sei que você também. E, e hoje nós vamos falar sobre medo e ansiedade, vencendo o medo e a ansiedade. Primeira coisa, a gente precisa entender, né, Andressa? A gente já falou um pouquinho. O que é o medo, o que é a ansiedade? Né, elas são respostas, ambas são respostas emocionais a alguma circunstância, né? Ansiedade, o medo, eu falo que elas são, assim, duas faces da mesma moeda, né? Porque sempre que você está ansioso, é porque você está com medo de alguma coisa, né? Mas, Hélida, mas tem alguma diferença? Sempre o medo tem alguma coisa objetiva que você tem medo, né? Ah, eu tenho medo de barata, tenho medo, né? Então tem alguma coisa específica. Já a ansiedade, ela é um medo, né? É uma antecipação de alguma coisa do futuro, né? Que às vezes não está tão específico, né? É mais subjetivo. Mas sempre que você está com medo, consequentemente, você está tendo reações de ansiedade. Mas agora a gente tem que pensar, será que ansiedade é doença? O que que é? Né? Medo é doença? Eu disse que são respostas emocionais nossas, então elas estão, todos nós temos ansiedade, todos nós precisamos dessas reações. O truque é encontrar o nível certo delas no nosso organismo, é encontrar o equilíbrio disso. Então, todos nós, geralmente, os pacientes chegam no consultório, o pastor Andrés falando, Élida, eu quero que você me ajude a não sentir mais nem medo e nem ansiedade. Eu falo, não tem jeito, né? A gente precisa, porque é uma forma de para que a gente possa sobreviver, é uma forma de nos proteger. Né? Por exemplo, você está andando na rua e de repente você vai atravessar a rua. Você precisa de um nível de medo que te proteja, para você olhar para cima e para baixo, senão você vai enfiando na frente dos carros. Né? Então você tem medo de atravessar, percebe? Esse medo, o que que faz com você? Te protege. Por exemplo, a gente estava, né, planejando essa live, a Andressa me falou comigo, né, quer que você faça essa live. Eu fui o quê? Me preparar, mas rolou uma ansiedade? Rolou, né? Que a gente será que vai dar certo, Andressa, né? Será que vai dar tudo certo? E aí a gente, né, planejou. Então, essa reação de ansiedade fez o quê? A Ellie, da Andressa, e para preparação. Então, resumindo isso tudo, nós temos
medo, nós temos ansiedade, é natural que nós tenhamos, é saudável e é uma questão protetiva do nosso organismo. Só que, às vezes, ele entra em desequilíbrio, né? Principalmente em situações de muito estresse, por exemplo, a gente está vivendo essa pandemia, né? E a pandemia, ela trouxe muito estresse pra gente, muita incerteza, insegurança, e acaba que a ansiedade vai ficando mais aflorada, né? Principalmente quem já tem uma tendência maior a ser mais ansioso, a ser mais controlador, né, no seu jeito de fazer, de organizar a vida. De repente, gente, hoje vai trabalhar, hoje não pode trabalhar. Meu Deus do céu, e as contas que vão chegar? Então acaba isso deixando a gente, né, muito ansiosas, né? E às vezes isso entra no que eu chamo de uma ansiedade adoecida, que ou às vezes faz com que a gente se esquiva, né, fuja de fazer o que a gente tem que fazer, ou uma paralisação, a gente começa a ficar travado, ficar só na cama, não conseguir ir para ação. Então, quando ela já se encontra nesses níveis, né, ela já precisa de ajuda, de um suporte, da gente entender. E aí a gente vai falar aqui mais para frente o que fazer quando ela está em desequilíbrio. Então, nesse momento inicial, eu quero muito explicar que vocês possam entender, e se tiver alguma pergunta, vocês podem mandar, né, para a gente esclarecendo o que é ansiedade. Então, é uma antecipação do futuro. Está sempre ligado a alguma coisa que pode acontecer, né? E essas preocupações que estão passando nos nossos pensamentos, elas vão desencadeando várias reações físicas. Por exemplo, né, o coração dá uma disparada, né? Vamos pensar nessa situação, né? Eu tenho que pagar as contas, né? E de repente não posso trabalhar. Dá que, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser, né? Lógico que o coração, quando eu estou pensando tudo isso, será que eu vou pegar Covid, né? Será que eu vou pegar esse negócio? Ai, meu Deus, será que minha família vai ficar bem? Todos esses pensamentos vai tendo uma reação física também no nosso organismo. O que vai acontecer com o nosso coração? Às vezes ele dá uma disparada, né? Às vezes a gente fica com sudorese, né? As mãos começam a suar, né? Às vezes a gente tem a sensação de desmaio, que quando ela já está em nível bem maior, né? E tem várias outras, né? Tem Distúrbios ansiedade, outros alimentares, né? distúrbios alimentares, entre outras coisas, porque a pessoa vai tentando preencher essa falta de controle De com alguma alguma forma. coisa. Uhum. Então Uhum. precisa de reorganizar, rever o que eu estou pensando, né? E daqui um pouquinho a gente vai falar um pouquinho do que faz, né, quando ela está em desequilíbrio. Então todos nós temos ansiedade, é natural, mas nós precisamos encontrar o time, né? O tempo que ela está em equilíbrio, certo? Uhum. Deu para ficar É, clara, Andressa, essa primeira ótimo, parte? ótimo. Uma perguntinha. A que ponto que a gente pode parar e falar, nossa, a minha ansiedade já está se tornando prejudicial, ela já não é mais aquela ansiedade para proteção, né? Ela passa a ser uma ansiedade prejudicial e começa a afetar a saúde, como você citou, e eu preciso ficar atenta, buscar controlar isso de alguma forma. Que ponto que eu posso perceber isso? Uhum. Você falou, olha, na hora que ela começa a influenciar negativamente a minha vida, a minha rotina. Quando ela já está trazendo paralisação, eu estou fugindo do que eu tenho que fazer, opa, sinal de alerta. Ansiedade saudável é aquela, por exemplo, eu marquei, né, aqui com você, tô sentindo, meu coração tá disparado, mas eu vou me preparar, vou estudar, né, vou rever algumas coisas que eu posso trazer pro pessoal e me preparar. Pronto, estou aqui. Vamos pensar outra situação que o pessoal tá vivendo muito. Ai, meu Deus, será que eu vou pegar Covid? Aí começa a sentir natural. A gente vai Medo, sentir né? um medo, uma Tem gente que já não ansiedade, tá nem com né? medo mais, já é pavor. Já é pavor, exatamente. Então, quer dizer, aí ela começa a só pensar nisso, né? A toda hora o coração dá a disparar, né? Só A fala perder nisso. noites de sonos. Então, quando a gente começa a entrar em desequilíbrio que está atrapalhando a nossa vida ou de pessoas próximas, aí já é um ponto assim, precisamos olhar para ela. Precisamos Uhum. olhar, né? Precisamos cuidar e última, né? E às vezes até buscar uma terapia para rever, para aprender a como controlar também. Essa questão da terapia, muitas pessoas têm algum certo tipo de preconceito, né? Com psicólogo, psiquiatra,
o que a gente pode estar falando para essas pessoas que podem procurar sem medo, sem nenhum tipo de preconceito, né? Ninguém tá ficando maluco só porque faz uma terapia. O que a gente pode falar para essas pessoas para incentivá-las a ter essa ajuda? Porque claro que quando a gente consegue abrir com alguém alguma situação, a gente fica mais aliviado, né? Então, às vezes eu falo que o pastor ele tem meio esse papel de psicólogo porque ele ouve bastante e muitas vezes as pessoas esperam do pastor um aconselhamento, um direcionamento, né, para aquela situação. E o psicólogo, ele tem essa função na sociedade, né, de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas, fazê-las entender o porquê que elas estão daquela forma, os problemas, mas muitas pessoas se fecham, né? Elas não abrem o problema, guardam para si, aquilo ali vai causando, fica por anos a fio, né? Fazendo mal à saúde da pessoa e quando ela explode, vai embora casamento, vai embora trabalho, vai embora tudo, né? Como que a gente pode, de alguma forma, esclarecer isso para as pessoas? Sim. Eu sempre digo que a informação é tudo, né? Informação clara, né? Esclarecimento claro. Então, assim, a gente precisa contar para as pessoas o que o psicólogo faz, para que eles possam realmente entender, né? E vencer os seus preconceitos, um conceito prévio, né? Ou, às vezes que foi passado, né? Aí de geração em geração, que psicólogo é coisa de doido. Eu falo, gente. Não chegar um doido, eu saio correndo, né? É para pessoas normais. Assim como quando você tem um problema cardíaco, você procura um cardiologista, né? Porque tá lá, né? O coração tá com algum problema. Você vai, procura. Então, assim como você está com problema nas suas emoções, nos seus relacionamentos, você vai buscar um psicólogo, que é um profissional que estuda o ser humano, estuda as relações, estuda as nossas emoções, que ele vai, junto com você, buscar caminhos saudáveis para que você possa atravessar aí a sua dificuldade. Né? Então, para esclarecendo isso, comunicando isso, que psicólogo não é para doido, que nós adoecemos tanto o nosso corpo como também a nossa alma, né? As nossas emoções. E assim como a gente precisa, às vezes, ir para academia para cuidar do nosso corpo, né? A gente também pode ir no psicólogo para cuidar das nossas emoções. A gente tem que fazer sempre uma revisão física para ver se está tudo bem, os exames. A gente também precisa olhar como está o nosso coração, como estão as nossas relações. E o psicólogo é esse profissional responsável por isso. Né? Assim como quando você tem problema, né? Por exemplo, o motor, você não vai no psicólogo, você vai no fisioterapeuta, você vai em outras profissões. Cada um está cuidando de uma área, né? Eu falo que a gente está separado em partes, né? Né? A função do pastor é cuidar da nossa vida espiritual, né? De trazer, né? Esse cuidado que nos aponta para Deus. Então, ele tem ali o seu papel, né? Assim como o psicólogo, ele tem esse papel de cuidar das nossas emoções, cuidar das nossas relações. Então, cada pessoa, né, a gente está separado, mas a gente é um todo em conjunto. Então, as nossas emoções afetam o nosso físico, né? Então, quando a gente está com ansiedade extrema, o que acontece? As nossas emoções estão ruins, o nosso corpo sente, né? O nosso sono fica, né, ruim, a gente às vezes se alimenta demais ou de menos, né? Então, assim, e dentro da gente também há todo um distúrbio orgânico mesmo, né? Hormonal, então muito cortisol. Então, a gente percebe que está tudo em movimento dentro da gente, a gente é um ser integrado. E por isso a gente precisa cuidar. Se uma parte está desregulada, a gente precisa regular novamente para esse corpo funcionar em harmonia. Então, comunicando isso para as pessoas, né, vai quebrando esses pré-julgamentos, esses preconceitos e esclarecendo isso, né? E com isso, né, tem pessoas que chegam, Andressa, no consultório e falam assim, nossa, eu pensava que era outra coisa, eu tinha medo de brincar, ou eu tenho medo de contar para alguém que eu faço terapia. E eu falo, é com você, né? Em você tá a chance da gente mudar essa realidade, né? De realmente esclarecer para a população, esclarecer para as pessoas, né? Que é uma coisa natural, que é normal, assim como quando a gente vai ao médico. É verdade. O apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, é nisso que a gente deve pensar.
Então, aqui ele já estava dizendo o que que é que causa a ansiedade, né? Os maus pensamentos, as más preocupações trazem esse sentimento ruim, né, de impotência, de incapacidade, de incerteza para nós. Então, eu acredito assim, a gente tendo a nossa mente transformada, a gente conseguindo pensar em coisas boas, pensar no que é bom, no que é justo, no que é verdadeiro, conforme está aqui no versículo 8. Eu acredito que a gente pode vencer. Não é todo dia, né? Que essa pandemia ela faz a gente ter dias diversificados, a gente não tem uma rotina certa e tem dia que a gente não amanhece muito legal. Então, é nesse momento que eu, Andressa, busco refúgio na palavra do Senhor, porque é o que me fortalece, é o que me alimenta, né? E a palavra do Senhor ela é remédio, ela é cura para a alma e ela dá essas instruções. Então, como pastora e cristã, o meu conselho para você que é muito ansioso, assim como eu, que sou ansiosa também, é quando seus pensamentos vierem à tona, o medo, primeiro eu me pergunto por que que eu tô pensando nisso? Por que que eu tô triste? Por que que eu tô preocupada? Por que que eu tô ansiosa, agitada? É porque tem alguma coisa me incomodando. E isso que tá me incomodando, eu posso resolver de que forma? São essas as perguntas que eu me faço. E aí, quando eu não estou bem mesmo emocionalmente, eu busco na palavra de Deus esse refrigério, esse alívio para a alma, e eu encontro, sempre encontro, sempre encontro. Então, se a gente às vezes não encontra no ser humano, a gente encontra em Deus, né? Ele está sempre disposto a nos preencher. E eu louvo a Deus por essa profissão, né, do psicólogo que ajuda tantas pessoas. E é isso. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Enquanto eles falam, essa questão que você falou é tão importante, porque é exatamente aí que nós vamos trabalhar, nos pensamentos, né? Assim como o apóstolo Paulo fala. Então, a gente vai investigar junto com o paciente quais têm sido os pensamentos dele, por exemplo, com relação à pandemia, né? Ai, meu Deus, e agora, o que vai ser, o que vai acontecer, né? Como que vai ser? Será quando vai acabar? A gente respira devagar. Vamos ver o que que você pode controlar, né? A gente coloca na mão. Quais coisas você pode controlar? Você pode controlar o que você está pensando, você pode controlar como você vai viver o seu dia, o que que você vai fazer, né? O que que você não pode controlar? Como é que dia que sai essa vacina, para qual idade que está saindo. Essas coisas a gente não tem como controlar, mas tem coisas que a gente pode controlar. Então a gente tem que focar nossa atenção nos nossos pensamentos nisso que a gente tem controle, porque a ansiedade vem como, né? Vem, né, ficando mais forte, porque é como se a gente não tivesse controle de mais nada. E nós temos, a gente precisa perceber que a gente tem controle do que a gente faz no nosso dia, né? O que que a gente vai fazer, né, de manhã, de tarde, de noite, fazer uma rotina. Então, assim, toda a reação orgânica, ela nasce aqui, no que eu estou pensando. Então, é muito importante a gente investigar, e é muito interessante essa questão da palavra de Deus, porque ela vem trabalhando aonde? Aqui, nos pensamentos, né? Então, igual você estava falando, né, o quanto a palavra de Deus te ajuda nesses momentos. E realmente, porque ela vai mudar o foco da sua atenção. Ao invés de você ficar pensando no problema, vai pensar em outras coisas, né? Então, mudando o foco, muda a sua reação emocional, né? Vai te dar paz, tranquilidade, esperança, né? Então, a gente precisa buscar pensar naquilo que nos traz esperança. O que que traz Isso. esperança para você, né? É exatamente isso, né? E a própria palavra do Senhor fala nisso, né? Para a gente pensar no que dá esperança. E aquele versículo que fala: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que você deixa entrar é o que vai direcionar a sua vida mesmo. Então, é muito importante, né? A gente ter esse controle. Tem gente que acha que a gente não pode controlar pensamento. Eu acho que pode sim. Sim. Ontem, infelizmente, meu tio faleceu e foi aquele momento muito ruim, né? De Covid-19, inclusive, da família, o luto, o enterro, tudo foi muito ruim. Hoje eu amanheci ruim, sim, triste, chateada, pensativa, né? Meu Deus, mas e se eu ficar doente, se eu morrer agora, eu não vou ter filho? E a gente começa a fazer um monte de perguntas como se, A gente né? pudesse E controlar. aí
a gente quer controlar, a gente quer ter o domínio da situação para ter certeza, segurança, né? E eu falei, gente, mas por que que eu tô assim? Né? É uma coisa natural da vida, a gente nascer, morrer, e Deus nos promete uma vida eterna, então a gente tem que ter essa esperança em Deus mesmo. Para os que são cristãos, né, nós temos essa esperança em Deus, na vida eterna. E aí eu falei, não, a Bíblia fala para a gente se alegrar, regozijar sempre, independente da situação, para a gente se alegrar. Eu falei, eu não vou ficar assim. Eu coloquei um louvor, fui ler a palavra e eu cantei. Eu falei, vou trabalhar e abri o computador e fui produzir. Eu falei, não, porque esse sentimento que quer abater a gente, quer fazer a gente parar, entristecer, e isso realmente é muito prejudicial para nós, né? E acaba a gente repercutindo esse sentimento em outras pessoas, né? Aqueles que estão à nossa volta, marido, pais, irmãos, seja lá quem for, a gente acaba descontando as nossas frustrações ou tristezas nessas pessoas. Então, eu acho que tem como sim a gente controlar os nossos pensamentos. Exatamente. Nós somos seres racionais. E como seres É, racionais, então isso quer dizer que a gente não é como os animais, que são diferentes, né? A gente tem o pensamento como um diferenciador, então a gente pode escolher aquilo que a gente vai pensar, aquilo que a gente vai alimentar, né? A gente não é instintivo. Então a gente pode sim, por meio da razão, né, controlar tudo isso. E assim como você certinho. fez, meu sentimento sobre isso que você trouxe, né? Muito difícil mesmo, todo esse Não é momento. fácil, né? A doença, ela é muito covarde, mas os planos de Deus, né, são soberanos. Então a gente Sim, aceita, dá graça em tudo e continua, né? A gente precisa fortalecer no Senhor e na graça do seu poder. é verdade. Mas fica à vontade, Élida, para Tá, falar, para certo. A gente correr sobre o falou, tema. tá bom, vamos continuar então. A gente falou entendendo o que que é ansiedade, que a gente chegou então a essa antecipação, essa reação do nosso organismo que antecede algum evento futuro, né? E o que fazer sobre isso? A primeira coisa, quando a gente está ansioso, pessoal, a gente precisa fazer é aceitar que estamos ansiosos. Simples. Parece simples, Andressa, mas assim, as pessoas têm uma dificuldade, não. Pelo amor de Deus, a última pessoa assim, a última coisa que eu pensei que eu ia ter nessa vida era ansiedade. Como se fosse um bicho de sete cabeças. Né? Assim, uma negação enorme. Não, eu não tenho isso não. Né? E quanto mais você nega que você não está ansioso, mais ansioso você fica. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar, nossa, eu estou um pouco mais ansiosa hoje, né? Eu estou um pouco mais, eu estou mais com medo hoje, e investigar e cuidar disso, acolher. Então, a primeira coisa no enfrentamento da ansiedade, no enfrentamento do medo, é aceitar que você está. Mas não é aceitar e ficar de braço cruzado, é aceitar e fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa no enfrentamento é essa aceitação. A segunda coisa é a gente conhecer como funciona o nosso organismo. Por quê? Às vezes, por falta de conhecer como é o funcionamento do organismo, a gente não sabe como controlar. É como se você comprasse um carro e não soubesse dirigir. Assim é a gente vive nessa vida sem saber manobrar nós mesmos, as nossas reações, né? Então a gente precisa aprender. Né? Então, na terapia, a gente vai aprendendo como que é esse funcionamento interno. Então, na ansiedade, de repente, a gente está lá com o pensamento. Ai, meu Deus, será que eu vou pegar Covid? Vou usar isso porque é o que, né, tá mais É o acontecendo. assunto, Talvez né? é o assunto, né? Será que eu vou pegar Covid? Meu Deus do céu. E você fica pensando, de repente, seu coração começa a disparar. Por que que ele dispara? No cérebro tem o sistema nervoso central. Dentro dele tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. Aí, quando você está pensando, o seu organismo lá dentro, ele não sabe diferenciar se um pensamento é verdadeiro ou não. Então, quando você começa a pensar e pensar sobre um evento, de repente começa a disparar uma ansiedade. O que que é essa ansiedade lá dentro de nós? O sistema nervoso simpático começa a funcionar mais rápido. Então, ele fica funcionando. Na hora que ele começa a funcionar, ele libera adrenalina no nosso corpo, o que faz que o sangue que está circulando no nosso corpo, normal, vem todo para o coração. E aí tem aquele disparo no coração. Só que aí, de repente, você começa, não, mas eu tô usando máscara, tô aqui com álcool em gel, tô me cuidando. Aí na hora que você começa a lembrar o que você está fazendo para se proteger, aí você começa a ficar mais calmo.
que acontece dentro de nós quando a gente começa a ficar mais calmo? O sistema nervoso parasimpático libera outras coisas no nosso organismo, outros hormônios, e vai acalmando o parasimpático. E aí o sangue que estava todo aqui no coração, para quê? Para preparar para a gente correr, porque a gente está em perigo. Ele começa a liberar de novo, o sangue começa a circular. Por isso que tem pessoas, quando está com ansiedade super grave, né? Às vezes tem um ataque de pânico, por exemplo, dá sensação de desmaio, né? Então tem todas essas reações. Então, aonde, sabendo que de repente tem um pensamento ali muito frequente, o que eu preciso trabalhar? A gente pode trabalhar com a respiração, porque quando você tá lá com medo, o você faz? Você começa a respirar mais rápido. Ai, meu Deus, se eu morrer. Ai, nessa respiração, o que você faz? Seu coração, você bombeia mais sangue para o coração. Então, você piora a sua ansiedade. O que a gente tem que fazer? Respirar devagar. Esse é a primeira coisa, é o primeiro segredo Já. para a gente sair de uma ansiedade. Então, você puxa o ar bem devagarzinho pelo nariz, trazendo aqui para sua barriga. A gente fala respiração diafragmática, aqui no diafragma. Só que você coloca a mão na barriga, você vai sentir. Então, em vez de puxar o ar aqui todo pro seu coração, você vai para sua barriga. Você tem, esse é um treinamento que a gente tem que fazer. Geralmente, você vai olhar o bebê, ele respira certinho, Andressa. O bebê respira aqui na barriga. Ele não enche aqui de ar, ele respira certinho. Só que no susto da vida, a gente vai respirando aqui. Pelo Quanto pulmão. mais você respira aqui no pulmão, né, aqui no coração, aqui, mais você tensiona o coração. Então, mais a sua crise de ansiedade demora. Então, como que você faz o inverso para você ir se acalmando? Você percebeu que está com uma crise de ansiedade? Saiba, entre 20 minutos a 40 minutos ela vai passar, né? Demora mais ou menos dentro disso. Então, você pode já se acalmar. Assim, já pode saber que é essa duração dentro do seu organismo, né? Então, como você vai fazer para se acalmar? Começa respirando devagar, puxa o ar pelo nariz, trazendo assim para a barriga. Então, aqui, ó, tô enchendo. Aqui não encheu nada de ar aqui nos meus pulmões, né? Tá aqui, não dá para vocês verem, eu acho, mas tá aqui na minha barriga. O ar. Então aí eu seguro um pouquinho e deixo sair bem devagarzinho pela boca. Você faz isso umas 5 vezes, 10, para ir se acalmando, né? Senta ou deita em algum lugar. Aí depois que você percebeu que está diminuindo, tá ali nos 20 minutos, né? Se foi muito intensa essa crise, você vai ficar um pouco, né, um pouco mole. É natural, é normal. É como se o seu organismo tivesse, assim, tido uma descarga muito grande para como se estivesse em grande perigo. Uhum. Imagina uma pessoa que está vivendo isso, Andressa, há muito tempo, só com pensamentos negativos. Ela tá, chega a estar mole, assim, ela não aguenta mais, o organismo não aguenta mais, porque só está liberando cortisol, adrenalina naquele organismo. Por isso a gente precisa nos acalmar. Como? Através da respiração. Aí eu me acalmei, eu vou começar a investigar o que eu estava pensando. Qual foi o disparador daquela ansiedade? Qual foi o estímulo? Para cuidar, para ver o quanto aquele pensamento é verdadeiro, para ver o que pode ser feito com aquele pensamento, né? Então, a partir disso, a gente começa a cuidar da ansiedade. Às vezes é o pensamento, né? Eu vou morrer, meu Deus do céu, que medo de morrer aí. O que eu posso fazer para não morrer? Morrer todos nós vamos. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando da minha alimentação, estou fazendo exercício físico, eu estou cuidando das minhas relações. Aí a gente precisa ver o que a gente está fazendo nessa vida, né? Ter contato, esses dias eu estava falando sobre isso, que uma coisa que essa pandemia nos trouxe foi esse contato com o finito, com a morte. A gente estava vivendo a vida no automático, vai, trabalho, não sei o que, não sei o que, e Como se vai. E não a gente não tivesse estava fim, né? nesse. Uhum. E às vezes a gente não estava cuidando bem das nossas relações. Então é uma oportunidade para a gente rever e reavaliar a nossa vida, É. né? Então a gente precisa rever como que a gente está vivendo, né? Então é muito importante, primeiro, a aceitação. Eu expliquei um pouquinho do funcionamento dentro de nós. Depois você pode ver essa live de novo para você entender, caso você não tenha entendido. Leia um pouquinho sobre isso. Você precisa conhecer essa máquina aqui que funciona aqui dentro de você, para você saber o que fazer, né? Depois disso, você vai cuidar dos seus pensamentos, né? Você vai rever como que você está vivendo a sua vida. Às vezes você está cheio só de tarefa, tarefa não tem um momento de prazer, né? Então você vai ter que rever sua rotina para aí você ir trabalhando e se acalmando.
né? Então, buscar ter um momento de relaxamento. Se você perceber, nossa, não estou conseguindo sozinho, busque terapia, busque ajuda. Tem jeito. Muita gente me pergunta também, Andressa, uma coisa importante, sobre medicação, né? Eu falo sempre que é muito. Hoje a gente está tomando remédio, calmante, como se fosse assim, água, açúcar, Vitamina sabe, C, né? suco, vitamina C. Sabe, gente, calmante, esses remédios todos, antidepressivo, é um SOS, né? Todo psiquiatra que ele estuda, que ele busca realmente entender e não só passar medicamento, ele vai te explicar, olha, vai ser um SOS. A gente vai entrar talvez agora, porque você não está nem conseguindo ir para terapia, mas logo a gente vai tirar por conta dos efeitos colaterais. Tem gente tomando isso há tanto tempo, sempre que o paciente chega, né, comigo na terapia, eu já pergunto se usa ou não medicação. Às vezes não chega com dúvida, ele, será que eu preciso? Eu falo, vamos tentar com as técnicas da terapia? Se a gente perceber que está muito em sofrimento, você vai no psiquiatra. Ele vai te passar a medicação. E geralmente dá certo, porque tem as técnicas são muito pontuais, vai tratar a causa, o que está causando aquela ansiedade, então vai resolver o problema. Né? Então, mas às vezes o paciente já chega tomando remédio. Então, eu converso com ele, falei assim, olha, a gente vai aprender a gente vai aprender o novo funcionamento do seu organismo, a gente vai ensinar, eu vou te ensinar, você vai aprender como funciona, e você vai se controlar. E a gente vai conversar com o seu médico para ele retirando a sua medicação. Então, eu sempre trabalho com isso por conta dos efeitos colaterais, porque a gente não precisa ficar dependente disso. Claro que tem casos que está tomando há tanto tempo que o organismo já se adaptou. Então, assim, aí o médico vai explicar que não pode tirar. Tem casos e casos, mas sempre. É. Muitas vezes a gente, assim, não sei quem eu procuro, eu tô ansioso, não sei quem eu procuro. Vai, a minha indicação é, se não está em sofrimento grande, você consegue, vai no psicólogo, porque ele vai passar as técnicas para você se acalmar, vai investigar as causas. Tá em sofrimento muito, muito grande, não consigo nem pensar, nem parar. Tá em sofrimento? Vai, toma uma medicação, um SOS. Tem gente aqui falando de óleos, tem óleos É, muito bons, né? Pra gente se acalmar. Tem também chás, chá excelente, natural, né? né? Natural. Eu sempre passo para os pacientes um chazinho à noite para ir acalmando. Então, assim, tem muitas coisas naturais, né? Tem como a gente também ajudar com uma alimentação saudável. Por exemplo, a pessoa que está mais Uhum. ansiosa, eu falo, evita de tomar café, coisas que têm estimulante. Você já está Ele muito dá uma estimulado. acelerada, o café. Agora quem não Exatamente. consegue ficar sem, né, gente? Toma um pouquinho de manhã, É né? bom um Vai se cafezinho. organizando. Então, ter uma noite de sono, né? Nessa pandemia, a gente desregulou muito o nosso sono, né? A gente vai dormir 2 horas, 1 hora da manhã, 3, né? A gente que Manter a trocou dia rotina é pela importante. noite. Manter a rotina também é importante no enfrentamento dessa ansiedade. A gente precisa buscar o controle, o equilíbrio, né, em tudo que a gente vai fazer, nos nossos pensamentos, né? Eu falo, cuidado, gente. Você tá vendo muita notícia, você vai ficar desesperado, ficar em sofrimento. Precisa de equilíbrio. Eu mesmo, eu não assisto noticiário porque dá um pavor, gente. Você liga aquilo ali, é só morte, é só terror, é crise econômica. A gente fica, meu Deus, o mundo tá acabando, né? Então eu prefiro não assistir, assisto outras coisas quando tenho tempo. E algo que eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, né? Genética, de família. E o que eu vejo que Uhum, ajudou muito de um tempo pra cá é a questão do exercício físico. Não sou uhum. aquela pessoa apaixonada em exercício, não, sabe? Prefiro muito mais comer. Mas, mas primeiro por causa da saúde, segundo porque eu queria ter Sim. uma resistência caso o Covid chegasse de novo, né? Eu Uhum. conseguisse aí superar e também pela questão estética. Mas ajuda muito na questão do sono, eu durmo muito melhor e parece que ali no exercício você alivia todo o cansaço mental, todo o estresse, toda a preocupação do dia, né? Então, principalmente quando é feito à noite, sim, no final do dia, eu vejo, pra mim, me ajuda muito mesmo. E a autoestima melhora, os pensamentos, você fica mais calma, você fica mais tranquila, você consegue focar mais nas coisas. Eu acordo de manhã muito mais disposta do que quando eu não fazia nada.
né? E assim, 30, 40 minutos que tira todos os dias, nossa, tem uma valia enorme. E essa questão também da Covid, quando eu peguei, eu senti um pouco de falta de ar. E aí, o que que acontece? A gente pensa, meu Deus, falta de ar é sinônimo de ter que ser internado. Ser internado é sinônimo de ter que ser entubado. A gente já vai criando um drama, né, na nossa mente. Uhum. Então, eu e o Henry, quando nós começamos a sentir falta de ar, no primeiro dia a gente ficou meio assim assustado, mas aí a gente falou, não, a gente tem que ficar calmo, de madrugada, sabe? Você não tem ao que recorrer, você começa a respirar lentamente. Aí eu usei a técnica da respiração, a gente começava a respirar lentamente para acalmar, porque se você sente falta de ar e aí você fica mais agitado ainda, piora tudo. Piora tudo. Uhum. Porque Então, aí fica controlar ansioso, né? aqui É a é muito respiração. essencial. É verdade. A questão da atividade física, quando chega um ansioso, eu fico. Toda sessão, você começou a atividade física? Porque é É o essencial primeiro para nossa remédio. vida, praticamente. É algo que você controla, né? Porque você libera ali vários hormônios positivos, bons, traz essa calma, joga para fora o estresse, né? Então, assim, controla o cortisol. É essencial, né? Para esse caso e para nossa vida, para todas, né? Uma boa alimentação, uma atividade física é É, essencial mesmo. é saúde, né? Gente, alguém tem Saúde. alguma pergunta para a Hélida? Vocês estão aí Sim, ainda, gente? sim, a Viviane falou que a mãe dela toma durante anos, né? E você se preocupa, assim, é sempre bom, Viviane, avaliar a questão da medicação. Eu tô entendendo aqui que é a medicação. Então, assim, converse com o médico, né, para ver a dose, assim, o quanto mais baixa, melhor, sabe? Nunca a gente já. Há um médico que ele se preocupa com isso, sabe? Em estudar, em entender, ele sempre vai, assim passar a dose mínima ali, só para te tirar e já quer retirar essa dose. Eu gosto muito quando eu chego, que eu tô com o médico assim, sabe, com essa visão realmente para o humano e não para medicação. É porque a medicação, igual eu expliquei para vocês, é uma SOS, é uma rapidinha, se precisar. Se não, a terapia, porque a terapia vai trabalhar ali. O que está causando? O remédio não vai lá na causa, não vai lá e resolver sua causa dos seus pensamentos, mas a terapia vai te ajudar a investigar e a controlar isso. Teve uma pergunta aqui em cima que é a Sinara. Quando uma pessoa está em quadro depressivo e não consegue controlar o pensamento? Bom, tem que ver quanto ela está depressiva, tem que ver se ela está tomando medicação, né? Se ela está com acompanhamento, por exemplo, está depressiva, ela não consegue controlar. Será que ela está fazendo terapia? Né? Será que ela está com esse psicólogo? Porque sozinha, às vezes, ela não vai conseguir, né? Então, ela precisa realmente de uma ajuda ali profissional. Então, eu questiono isso, né? Como você está trazendo, eu vou te questionando, né? Será que faz uma terapia? Porque o psicólogo vai ajudar, vai trazer estratégias para essa pessoa, para ela ir questionando esses pensamentos que ela não consegue controlar. O que que ela não consegue? Por quê? Aí a gente vai buscando meios para ela conseguir, certo? E às vezes sozinha é muito difícil mesmo, tá? Em sofrimento grande, né? Numa depressão. Então, assim, realmente precisa desse amparo profissional, né? Rever que tanto que tá essa medicação, às vezes a medicação tá alta, a pessoa não consegue nem se organizar. Então, assim, precisa ver se estiver acompanhando com os profissionais, precisa investigar, perguntar aos profissionais formas, né, outras abordagens, não está funcionando desse jeito, não estou conseguindo controlar, então por quê? Né, e perguntar se caso ela estiver com acompanhamento psicológico, né, psicóloga, por que que eu não estou conseguindo controlar? E ela vai buscar meios de te ajudar. E assim, só lembrando, pessoal, que eu acredito que é impossível estar bem espiritualmente sem estar bem emocionalmente, né? Quando a nosso pensamento, a nossa vida não está sadia, a gente não consegue ter uma conexão plena com Deus. Então, é importante sim a gente cuidar da nossa saúde, da nossa mente, nesse sentido, né? De poder ter sempre o nosso relacionamento pleno com Deus. Para as cristãs aí, né, que buscam todos os dias o aperfeiçoamento, não adianta, né, gente? Eu acredito que a gente passar o dia inteiro murmurando, reclamando, estressada, gritando, e aí chega no fim do dia, realmente as nossas orações eu acredito que não são ouvidas. Então, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos.
A Precisa. Janeide diz, eu sou a ansiedade em pessoa e confesso que não sei me controlar. Então, aqui você está aprendendo um pouquinho. O que que você não consegue controlar? Qual o pensamento? Enumere um. O que está envolvido? Quais as variáveis que estão envolvidas? E buscar aí, né? Eu falo, é um passinho assim, devagarzinho, né? Sobe um degrau, cada dia você vai investigando uma coisa que você não está controlando. Aí você vai buscar meios, né? Ajuda em casa, ou com um profissional para você, ou, né, em Deus para você conseguir. A Amanda diz, né, Ah, que já sofreu com crise de pânico, tomava medicamentos, mas agora ela faz o autocontrole, mantém o autocontrole. ótimo. É muito importante isso que a Amanda Graças a disse, Deus. sabe? Porque percebeu que está tendo mais prejuízo do que benefícios, tem que buscar outro tipo de intervenção, né? Um autocontrole, uma terapia. Então, assim, percebeu que a medicação está trazendo mais malefício, não pode ficar sem questionar com o médico, tem que buscar outras formas de terapias e cuidar para você não continuar, né? E o pânico, eu recebo muitos casos de pânico. Eu gosto de trabalhar muito com pânico porque eu vejo muito resultado com a respiração, né, desse controle, de saber que eu consigo me controlar. É muito importante você aprender essa respiração diafragmática, fazer ela. Não é só na hora da crise, não. Você fazer ela de manhã, de noite, para você ir acostumando o seu organismo, para ele aprender que você pode controlar, e você ganhar essa autoconfiança. O que mais, pessoal? De perguntas. Alguém quer fazer alguma participação aí, pessoal? A Amanda disse que a respiração ajuda muito. A que falou do pânico. Exatamente. Que bacana. Que bacana, Amanda. Às vezes eu chego a paciente e fala assim pra mim: Não, eu já fiz essa respiração, não adianta não. Aí eu falo: Me mostra como que você faz. Aí ela diz: Assim. Assim não adianta mesmo, não. Aí fica sem Porque ar. assim tensiona o coração, assim fica sem ar. Então tem que ser devagar, mandando o ar pra sua barriga, como se fosse uma barriguinha de grávida. Aí vai, aumenta, né? Bem devagar. O segredo é devagar, é fazer bem devagar. Quanto mais devagar você conseguir, melhor é. Mais calminho vai ficando, tá? Mais rápido passa. Gente, mais perguntas? Foi muito bacana compartilhar aqui com vocês. Questões, Acredito que a gente, comentários. acredito que a gente conseguiu alcançar o objetivo, né? Que era expor a ansiedade, que é, o que causa e como vencer ela, né? Que é o nosso desafio. Controlando nossa respiração, controlando nossos pensamentos, mantendo os pensamentos em algum foco, né? Em alguma esperança. E a gente não pode esquecer, gente, que em 1 Pedro, capítulo 5, está escrito, né? Lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos confiar que Deus cuida da gente, né? Não é o lockdown que vai fazer a gente esmorecer, não é a pandemia. E tudo que acontecer é debaixo da permissão de Deus mesmo. A gente precisa entregar a ele esse controle e ser prudente, né? Que é o que nos cabe. Ser prudente, tomar os devidos cuidados, evitar aglomeração, festinha de família e tudo mais, né? Que o pessoal tinha até esquecido, né? Que a gente estava vivendo uma pandemia. E orar pelo nosso país, né? Orar pelas pessoas que estão enfermas, para que Deus alcance cada um, né? E leve salvação em todos os lares. Hélida, você quer fazer alguma consideração final? Eu quero, primeiramente, agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço o pastor Henry por, né, por nos confiar, você, pastora, por nos confiar, né, esse momento. Obrigada pelo convite. Quero agradecer também todos os seguidores aqui, né, o pessoal da sua igreja, o pessoal que entrou aqui. Eu vi muita gente aqui que me segue, que sempre está lá comigo nas Tô minhas aqui, lives. Oi, paz, paz, Senhor, tudo tudo bom? bem? Tá, tá bem, e você? Obrigado por esse tempo aí com nossas preciosas.
Um momento muito importante. Eu estava ouvindo aqui no meu telefone a live de vocês e são assuntos Nossa, muito pertinentes, né? A pastora sim, Andressa falou aqui quanto à atuais. questão de respiração, Covid, são coisas que no dia a dia a gente está precisando botar em prática agora e aprender, assim, não tem escolha, né? Ou aprende ou aprende. Mas Deus vem nos Adoração. guiando e nos guardando debaixo da graça dele. Bom te ver, estamos com saudades de ti. Aparece mais, vamos fazer mais live aí. Você possa vir Vamos também na sim. igreja, a hora que acabar logo isso tudo, né? Esse lockdown aí. Você possa vir estar visitando a gente, trazendo a palavra aqui também. Tá bom, vamos marcar assim. Será um prazer. Tá, muito Tá certo. obrigada, pessoal, também, todos Obrigado a vocês. você. Nós que agradecemos e, pessoal, se alguém tiver interesse em marcar consulta, ele atende ali próximo a Bernardo Saião, né? Rua 30 e Na Boa. Rua 32. Rua 32 ali na Vamos lá, no Fama. Ministério Fama. Seguem ela aí no Instagram, fica por dentro direto. Ela faz live, né? Falando de alguns assuntos super legais. E semana passada ela falou uma live sobre ser mulher, né? Eu achei tão Sim, interessante sim. que o tema era mulher. E agradecemos a todas vocês que participaram. Eu tenho certeza que a participação dela contribuiu muito e vamos manter o controle, né? Porque a gente precisa continuar, né? Precisamos Na verdade. continuar a caminhada. E Deus abençoe a todas vocês que tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor, que a gente consiga controlar essa ansiedade, esse medo e não deixar isso tomar conta, nem disseminar medo na vida das outras pessoas. E Deus vai cuidar de tudo, nada vai faltar na sua casa nem na minha, em nome de Jesus. Élida, Jesus te abençoa, prospere a sua vida e retribua assim 100 vezes mais. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, um Tchau, abraço. gente. Deus Tchau, gente. abençoe. Foi um prazer, irmã Cida, Ale Gonzaga, Janeide, Ike, Amanda. Vale. Fiquem todas com Deus. Mãezinha, minha mãe tá aqui. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até a próxima segunda. Em breve a gente coloca o tema aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.